E aí galera, beleza? Chegamos na última aula do nosso estudo da geometria plana. Veremos agora todas as áreas das figuras planas. Se você gostar dessa aula, não esqueça de curtir o vídeo, clique aqui no gostei, comente, compartilhe e também inscreva-se no canal para acompanhar as nossas novidades. Antes da gente iniciar pela área do triângulo, vamos entender o que significa área. A definição diz que uma área é a porção do plano ocupada por uma figura plana. Como assim, professor? Na geometria plana a gente trabalha sempre com duas dimensões, o que gera uma superfície. A área é justamente essa superfície, tá ok? Então, vamos começar pelo triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo? Eu vou ter algumas formas diferentes, vai depender da situação das informações que eu tenho. A primeira forma é a mais simples. Qual? Eu faço base vezes altura e divido por 2. O único problema é que eu tenho que ter a altura do triângulo, e isso nem sempre acontece. Mas aqui está a situação. Eu tenho aqui o meu triângulo, é o nosso polígono de 3 lados, a figura vai ter 3 lados, ótimo. E aí eu marquei já a altura aqui em vermelho pra gente. Temos que lembrar que a altura é aquele segmento que parte de um vértice e chega formando 90 graus como lado oposto. Esse lado cuja altura chega é o que eu chamo de base do triângulo. Então aqui, esse segmento é a minha altura e esse lado onde chega a altura é a base. Eu faço base vezes altura e divido por 2. A gente vai ver depois porque que essa fórmula ela é nesse formato aqui. E temos então um exemplo aqui já para a gente entender. Eu vou desenvolver alguns exemplos durante a aula mesmo para a gente entender o que acontece aqui. E na aula seguinte, que é de exercícios resolvidos, a gente vai praticar um pouquinho mais com mais exemplos. Então vamos lá. Calcule a área de um triângulo retângulo de catetos 5 e 12 centímetros. Essa forma aqui vai ser muito boa para calcular a área justamente de triângulos retângulos. Por quê? Porque o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus ele é formado justamente pelos dois catetos. Significa que no triângulo retângulo, os dois catetos eles são a base e a altura. Então é ótimo para eu usar essa forma aqui, que é a mais simples. Como é que vai ficar a nossa área então? A área vai ser igual. Os catetos são a base e a altura. Quem é a base e quem é a altura não importa, porque eu vou multiplicar os dois, tanto faz. Farei 5 vezes 12 e vou dividir tudo isso por 2. Nossa área vai ser igual. 5 vezes 12 resulta 60. 60 dividido para 2 dá 30. A área é de 30. Aí você tem que olhar qual é a tua unidade de medida que você tem aqui. Nesse caso é centímetros. Eu tenho que escrever 30 centímetros quadrados. Por que tem que colocar a unidade ao quadrado, professor? Porque é medida de área, é superfície. O que significa 30 centímetros quadrados? Que dentro desse triângulo eu consigo colocar 30 quadradinhos de 1 centímetro de lado. É isso que acontece. O quadrado é a unidade de medida que a gente usa nas áreas, tá ok? Essa é a ideia. Então é só pegar a tua unidade, elevar ao quadrado, não tem segredo. Agora nós temos aqui o triângulo equilátero. O triângulo equilátero vai ter uma fórmula especial para calcular a sua área, mas ela é decorrente dessa primeira aqui. O que vai acontecer é que ele possui 3 lados iguais, a gente já estudou ele na aula passada, o nosso polígono regular de 3 lados, e aí eu vou fazer base vezes altura. A diferença é que no triângulo equilátero eu consigo achar quem é essa altura. Eu acho ela em função desse lado L, a gente viu na aula passada. Como é que eu acho a altura? É só eu fazer lado multiplicado pela raiz quadrada de 3 e dividir isso por 2. Assim eu acho a altura de um triângulo equilátero. Como a área de triângulo eu posso fazer base vezes altura e dividir por 2, como é que eu faço? Eu faço a base, que é o lado onde chega a altura formando 90 graus, portanto é o lado L. Os 3 lados medem L, então vai ser L a minha base. Vezes a altura, que é L raiz de 3 sobre 2, e divido tudo isso aqui por 2, que é a fórmula para calcular a área. Desenvolvendo essa expressão, a gente vai chegar justamente aqui. A área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 4. Bem fácil, só precisa de um lado do triângulo para calcular a sua área. Por exemplo, qual é a área de um triângulo equilátero de lado 2? Tão fácil que dá para fazer de cabeça.
É só fazer o lado ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, ficar 4 raiz de 3 dividido para 4, simplifica a 4, sobra raiz quadrada de 3. Portanto, a área de um triângulo equilátero de lado 2 centímetros, por exemplo, é raiz quadrada de 3 centímetros ao quadrado. Só isso. E agora a gente vai seguir no triângulo vendo as outras formas. Vamos lá. Fórmula de Heron. Em alguns lugares pode parecer Herão também, tá? Essa fórmula para calcular a área de um triângulo é muito interessante porque ela utiliza apenas os 3 lados do triângulo. Então ela é um pouco mais geral. A gente pode usar para mais situações. Só precisa ter os 3 lados do teu triângulo. Como é que você vai fazer? Primeira coisa, tem que achar o semiperímetro desse triângulo. O que é semiperímetro, professor? É metade de um perímetro. Então a gente tem que lembrar que perímetro é sempre a soma de todos os lados da figura, é o comprimento do contorno. Então a gente soma os 3 lados do triângulo, que é o perímetro, e divide por 2. Assim temos o semiperímetro, tá aqui. Tendo o semiperímetro, o que você faz para calcular a área? É só fazer a raiz quadrada do semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos o lado A, que multiplica o semiperímetro menos o lado B, que multiplica o semiperímetro menos o lado C. Você pega o semiperímetro e multiplica pela diferença do semiperímetro para cada um dos 3 lados do triângulo e tira a raiz quadrada disso tudo. Parece difícil, mas é bem fácil. Vamos fazer um exemplo aqui, olha só. Calcule a área de um triângulo de lados 3, 4 e 5 centímetros. Temos os 3 lados do triângulo, então ótimo, é só aplicar a fórmula de Heron para achar a área desse triângulo. Primeira coisa que tem que fazer é achar o semiperímetro, que é representado por essa letra P minúscula. Então, o nosso semiperímetro P, como é que vai ficar? Eu somo os 3 lados e divido por 2. Nesse caso, 3 mais 4 mais 5 dividido por 2. 3 mais 4 fica 7, 7 mais 5, 12. 12 dividido para 2 dá 6. O semiperímetro é de 6 centímetros. Tá ok? Agora é só aplicar a fórmula do nosso querido Heron. A área vai ser igual a raiz quadrada. Aí eu faço o semiperímetro, então 6, que multiplica o semiperímetro menos cada um dos lados. Então eu vou fazer o semiperímetro menos o primeiro lado, que é 3. 6 menos 3, vamos fazer passo a passo, né? 6 menos 3, depois o semiperímetro menos o segundo lado, 6 menos 4. E por último, eu multiplico pelo semiperímetro menos o terceiro lado, 6 menos 5. A nossa área vai ficar igual a raiz quadrada de 6, que multiplica 6 menos 3 fica 2, que multiplica 6 menos 4. Aliás, 6 menos 3 aqui fica 3, né? 6 menos 3 fica 3. Depois, 6 menos 4 agora sim fica 2. E por último, 6 menos 5 resulta 1. Temos a raiz quadrada de 6 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando isso aqui, vai resultar raiz quadrada de 36. 6 vezes 3, 18, 18 vezes 2, 36, 36 vezes 1, 36. Tirando a raiz quadrada de 36 é 6. A área desse triângulo é 6 centímetros quadrados, porque a unidade que eu tenho aqui é centímetros. Se aqui fosse metros, eu colocaria metros quadrados, só isso. E para finalizar o triângulo, temos ainda mais 3 formas para calcular a sua área. Não são as mais importantes, mas podem ajudar em algumas situações. Podemos ter um triângulo inscrito numa circunferência, podemos ter um triângulo circunscrito a uma circunferência e a gente pode ainda calcular a área se a gente tiver 2 lados e o ângulo formado por esses 2 lados. Vamos começar aqui pelo triângulo inscrito na circunferência. Como é que eu posso calcular a sua área? É só eu multiplicar a medida dos 3 lados do triângulo e dividir por 4 vezes o raio da circunferência que está por fora desse triângulo. Ótimo. Depois, se eu tiver um triângulo circunscrito por fora de uma circunferência, como é que eu calculo a área? É só eu fazer o semiperímetro, que é a soma dos 3 lados do triângulo dividido por 2, e multiplicar esse semiperímetro pelo raio da circunferência que está dentro do triângulo. Esse raio da circunferência pode também ser chamado de apótema, tá ok? Apótema, que é o raio da circunferência que está por dentro.
E por último, se eu tiver dois lados do triângulo e o ângulo formado por esses dois lados, então essa situação aqui, eu tenho o lado A, o lado B e o ângulo formado por esses dois lados, que eu chamei de x aqui, é só eu multiplicar os dois lados, A vezes B, e multiplicar isso pelo seno desse ângulo e divido por 2. Seno é uma relação trigonométrica, tem valores tabelados, por exemplo, seno de 30 graus, seno de 60 graus, tem um valor tabelado. Aqui na geometria plana a gente não costuma trabalhar com isso, tá? A gente trabalha mais lá na trigonometria, mas pode também ajudar para calcular a área em alguma situação. Agora temos os quadriláteros, que são as figuras de 4 lados. Vamos ver como é que a gente faz para calcular suas áreas. Começando pelo paralelogramo, é aquele polígono onde os lados opostos são paralelos e têm a mesma medida. Temos aqui uma representação. Como é que eu calculo a sua área? É só multiplicar a base pela altura. Apenas lembrando que assim como no triângulo, a altura é aquele segmento que vai formar 90 graus com a base. Tá aqui de vermelho, não pode confundir, não vai ser o lado do paralelogramo. Tá aqui a altura em vermelho e a base é o lado onde a altura chega. Faço base vezes altura. Ótimo. Depois temos o retângulo. Se você lembrar da nossa aula sobre quadriláteros, a gente viu que o retângulo ele é um paralelogramo. Portanto, eu calculo a área da mesma forma. Eu faço base vezes altura. Só que no caso do retângulo acontece uma coisa muito especial. O que, professor? O próprio lado é a altura, porque forma 90 graus com a base. Como a característica do retângulo é de ter os 4 ângulos de 90 graus, o próprio lado já é altura. Então é só multiplicar os dois lados do retângulo, base vezes altura. Ok. Depois quadrado. O quadrado é aquele retângulo que possui os 4 lados iguais. Então eu calculo a área da mesma forma, base vezes altura. Mas aí, como os lados são iguais, fazendo base vezes altura, eu multiplico o lado pelo próprio valor dele mesmo, lado vezes lado. Então é só fazer lado ao quadrado. E agora o losango. O losango é essa figura que nós temos aqui. Ele vai ter uma diagonal maior, que é essa daqui, e uma diagonal menor. Tá aqui essas duas dimensões. Eu multiplico a diagonal maior dzão pela diagonal menor dzinho e divido por 2. Por que que isso acontece? Quando eu multiplico a diagonal maior pela diagonal menor, eu pego a área de um retângulo cujas dimensões são as duas diagonais. Vamos colocar de azul aqui para você entender. Eu teria esse retângulo aqui, que eu estou marcando em azul. Vou marcar ele aqui. Eu teria todo esse retângulo aqui, concorda comigo? Cujas dimensões são a diagonal maior e a diagonal menor. Porém, perceba que se eu divido esse retângulo em 4 partes, que são aqui as diagonais, ó, diagonal menor e diagonal maior, em cada um desses 4 pedaços, a área correspondente ao meu losango está pegando metade, exatamente metade. Então eu pego metade desse retângulo todo, vai resultar a área do meu losango. Por isso que eu divido isso aqui por 2. Bem fácil de entender. E por que a área do retângulo, aliás, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, que a gente viu lá no começo da aula? É porque quando eu pego um retângulo, eu consigo dividir ele em exatamente 2 triângulos. Se eu traço aqui uma diagonal desse retângulo, o que acontece? Eu formo um triângulo retângulo cuja base e altura é a mesma base e altura desse retângulo. Por isso, é só pegar a área desse retângulo e dividir por 2. Tá ok? E agora a gente vai para o trapézio para finalizar os quadriláteros. O trapézio é essa bonita figura que nós temos aqui. Ele possui 2 lados paralelos que a gente chama de bases e os outros 2 lados são transversais a essas bases. Eu vou ter uma base que é maior, chamo de Bzão, B maiúsculo, e uma base menor que eu chamo de Bzinho, B minúsculo. Além das bases, eu preciso ter a altura do meu trapézio. A altura é aquele segmento que vai formar 90 graus com as 2 bases, portanto, é esse segmento vermelho que eu marquei aqui pra gente, o nosso H. Tendo essas informações, como eu calculo a área do trapézio?
Eu faço base maior mais base menor, multiplico pela altura e divido por 2. Só isso aqui, bem fácil, tá? Se eu tiver um trapezoide, como é que eu faço para calcular a sua área? Trapezoide é aquele quadrilátero qualquer, ele não se encaixa em nenhum dos que a gente viu até agora. Aí, para calcular a área desse trapezoide, é só você dividir ele em 2 triângulos. Calcula a área de cada um dos triângulos, soma, que você vai ter a área total do teu trapezoide. Na verdade, qualquer quadrilátero a gente consegue dividir ele em 2 triângulos. Calcula a área dos 2 triângulos e soma, tem a área total. Agora temos aqui os polígonos regulares, que são aqueles que possuem todos os lados iguais, com a mesma medida, e todos os ângulos internos também iguais. A gente consegue calcular a área de todos os polígonos regulares utilizando uma única fórmula, que é essa fórmula aqui. A gente faz o semiperímetro multiplicado pela apótema desse polígono. Apenas lembrando que a apótema é o raio da circunferência inscrita a esse polígono. É aquele segmento que parte do centro do polígono e chega até o ponto médio de um dos seus lados, formando 90 graus. Só que isso aqui não é tão interessante pelo seguinte motivo. Qual que é o triângulo regular? É o equilátero. A gente já viu como calcular a área dele, né? Qual que é o quadrilátero regular? É o quadrado. Também já vimos como calcular a área dele. Então, na verdade, o que sobra é, se aparecer por acaso um pentágono regular, por exemplo, você consegue calcular a área dele, ou um hexágono regular. Só que o hexágono, a gente consegue até descobrir a área dele de uma outra forma também. Está aqui o nosso hexágono. Hexágono tem 6 lados, como ele é regular, os 6 lados são iguais, então está aqui. Todos os lados têm medida L. Como é que eu posso fazer para calcular a área dele? Uma das formas é essa daqui. Se eu fazer o semiperímetro, que é a soma de todos os lados dividido por 2 e multiplicar pela apótema, eu chego nessa fórmula aqui. É uma das formas de fazer. Mas eu posso pensar da seguinte forma também. Eu consigo dividir todo o hexágono regular exatamente em 6 triângulos equiláteros que são todos iguais. Está aqui essa divisão. Dessa forma, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a área de um desses triângulos equiláteros e multiplicar por 6, porque eu tenho 6 deles ali. E é daqui que surge essa fórmula, então. Eu faço L quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a área de um triângulo equilátero, cujo lado é o próprio lado do hexágono, e multiplico por 6, porque eu tenho 6 desses triângulos. Então, essa é a fórmula para calcular a área de um hexágono regular, e a gente pode calcular a área de qualquer polígono regular também dessa forma aqui. E para finalizar a nossa aula, temos agora as áreas envolvendo o círculo. Começando pelo círculo todo, como é que eu faço para calcular a sua área? Eu só preciso ter a medida do raio desse círculo. Apenas lembrando que raio é aquele segmento que vai do centro do círculo até qualquer ponto da sua extremidade. Tendo o raio, é só eu fazer raio ao quadrado, multiplicar pelo π. O π é aquela famosa constante, então você não se preocupa com ele, deixa ali. Se a questão pedir para substituir, você substitui, se não, deixa π. Por exemplo, qual é a área de um círculo cujo raio é de 3 centímetros? Você faz 3 ao quadrado, que dá 9, 9π, essa é a tua área, 9π centímetros quadrados, tá ok? Depois temos o setor circular. O que é um setor circular? É um pedaço da circunferência. Aqui eu marquei um setor pra gente. É esse pedacinho que está pintado de vermelho aqui. Lembra que setor circular é uma fatia da pizza, tá ok? Aí você nunca vai esquecer o que é. Uma fatia da pizza. Ótimo. Como é que eu faço para calcular a área, então, de um setor circular? Essa área ela é proporcional ao ângulo que esse setor possui. Todo setor circular vai ter um ângulo, que é esse ângulo lá que eu marquei aqui pra gente. Olha só, quanto maior for esse ângulo, maior vai ser o meu setor. Quanto menor o ângulo, menor é o setor. Então essa área, ela é proporcional ao setor circular. Vamos pegar um exemplo bem simples que você vai entender. Imagina que eu tenho um círculo cuja área é de 10 centímetros quadrados. Maravilha! Aí eu quero saber qual é a área de um setor circular de 180 graus. Olha só, 180 graus é metade do ângulo total, que é 360, tá ok? Maravilha! Se o ângulo do meu setor é metade, a área do setor também vai ser metade da área total. Portanto, eu sei que a área desse setor é de 5 centímetros quadrados. É assim que vai funcionar. Mas como é que a gente faz? Não precisa fazer de cabeça, a gente monta uma regra de 3.
o ângulo total, que é 360 graus, ele está para a área total, que é π vezes raio ao quadrado, assim como o nosso ângulo do setor em graus está para a área desse setor. É só a gente montar uma regrinha de 3. E aí, desenvolvendo essa regra de 3, a gente vai chegar na seguinte fórmula. A área do setor é igual ao ângulo desse setor em graus multiplicado por π multiplicado pelo raio ao quadrado dividido para 360 graus. Essa é a fórmula que a gente tem para calcular a área de um setor circular. Mas é só montar essa regrinha de 3 aqui, não tem segredo. E agora temos a coroa circular. Coroa circular é essa região que eu tenho marcada de vermelho aqui. Que região é essa? É a região que eu formo quando eu tenho duas circunferências, uma dentro da outra, e as duas têm o mesmo centro. Então perceba que eu tenho aqui uma circunferência por fora, maior, e uma circunferência menorzinha que está por dentro. Essa região que é formada entre essas duas circunferências, esse contorno aqui, é justamente a minha coroa circular. Como é que eu faço para calcular a área dela? É bem fácil de entender. Eu pego a área do círculo maior, que é o círculo todo, e dessa área toda eu tiro a área do círculo menor. Se eu pego a área total e tiro a área menor, a área do círculo menor, o que sobra é justamente essa coroa, esse contornozinho aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos colocar AC, a área da coroa é igual a π vezes E rão ao quadrado. Esse E rão é o raio do círculo maior. Tá vendo? Menos π vezes R ao quadrado. Esse R, R minúsculo, é o raio do círculo menor que está por dentro. Como a gente tem π, que é comum aos dois caras que estão subtraindo, dá para colocar em evidência. Vamos colocar aqui de vermelho. A gente chega na fórmula para calcular a área da coroa circular. Como é que eu faço? π que multiplica R ao quadrado menos R ao quadrado, onde R é o raio do círculo maior e R é o raio do círculo menor. Essa foi a nossa aula com as áreas de todas as figuras planas. Espero que você tenha gostado. É importantíssimo que você veja agora a aula de exercícios resolvidos, porque nós faremos algumas questões aplicando tudo isso aqui que a gente viu. Estou te esperando lá. Valeu, tchau!